Fala, pessoal do canal Time do Povo, esse é o Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e a gente vai falar a partir de agora do Esporte Clube Corinthians Paulista, que entra em campo hoje, 9h30 da noite, contra o Fortaleza, no estádio do Castelão, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza que no Campeonato Brasileiro tá bem, tá na parte de cima e apesar de vir de resultados negativos, tá na terceira colocação e ainda briga pelo título. Bem diferente do Corinthians, que tá lá embaixo na zona de rebaixamento, é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas agora a chavinha vira. Na Copa Sul-Americana, as duas equipes fazem boas campanhas e o técnico Juan Pablo Vojvoda deve escalar um time bastante ofensivo. Lembrando que no ano passado, o Fortaleza eliminou o Corinthians na Copa Sul-Americana nas semifinais, empatou em Itaquera e venceu no estádio do Castelão. O Corinthians pode se vingar do Fortaleza nesta partida de quartas de final. Apesar disso, apesar da Copa Sul-Americana dar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, pode ser um título para o Corinthians em 2024, mas é claro que a prioridade é a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jogo mais importante é sábado contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Até por isso, Memphis Depay nem viajou. Ficou em São Paulo treinando para tentar ficar em forma para estar em campo pelo menos 30, 40 minutos na partida de sábado contra o Atlético Goianiense. Aliás, o Corinthians inscreveu 3 jogadores. A regra da CBF só deixa que o clube inscreva 3 jogadores nesta fase quartas de final. E o Corinthians inscreveu o Memphis Depay, o José Martínez e o André Carrillo. O Héctor Hernández, outro jogador que foi contratado nessa janela, ficou de fora, então está fora dessa fase da Copa Sul-Americana. Sem o Memphis, o André Carrillo e o André Martínez viajaram para Fortaleza e podem jogar. O técnico Ramon Dias deve utilizar os 4 jogadores que estavam suspensos na partida contra o Botafogo no sábado. Ah, Marco Belo, mas você não falou que era um time misto? Mas é que eles estavam suspensos, eles não jogaram contra o Botafogo. Então vai ficar muito longe uma partida da outra se eles não entrarem em campo hoje também, e o próximo jogo é só sábado. Imagina, eles vão ficar quase 2 semanas sem entrar em campo. Jogar muito é ruim, mas jogar pouco também é ruim. Então talvez, muita chance, talvez não, tem muita chance deles entrarem em campo os 4 que estavam suspensos contra o Botafogo, que são os zagueiros Kaká e Félix Torres, o volante Charles e o atacante Yuri Alberto. Então dá pra gente colocar um Corinthians, há uma dúvida ainda entre 2 ou 3 zagueiros, mas com 2 zagueiros, o Corinthians jogaria com Hugo Souza, o Fagner deve jogar na lateral direita, o Kaká e o Félix Torres, como eu disse, que estavam suspensos na zaga, e o Hugo na esquerda. O Matheus Bidu se machucou. Ele e o Ranieri ficaram em São Paulo com problemas musculares. Então, Hugo na lateral esquerda. No meio de campo, José Martínez. Aí o Charles, que também estava suspenso contra o Botafogo. O Coronado, se ele quiser poupar o Garro. O Garro é o titular, mas ele pode colocar o Coronado e o André Carrillo. E na frente, Thales Magno e Yuri Alberto. Se ele colocar um terceiro zagueiro, pode colocar o André Ramalho na zaga, aí tiraria alguém do meio de campo. Eu apostaria no André Carrillo, que ainda não está na totalidade de sua forma física. Essa dúvida, então, entre 2 e 3 zagueiros. Partida hoje importantíssima do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Jogo de ida contra o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Não é jogo fácil. O Corinthians, apesar de estar priorizando o Campeonato Brasileiro, se for bem na Sul-Americana, é uma bela de uma grana, é um dinheiro. Se o Corinthians for campeão da Sul-Americana, para vocês terem uma ideia, ganha o dinheiro para pagar o Memphis Depay. Ganha 70 milhões de reais sem depender da Esportes da Sorte. É claro que não vai usar esse dinheiro, eu estou usando só como exemplo, mas não vai usar esse dinheiro para pagar o Depay, mas eu estou usando um exemplo do tanto que o Corinthians pode ganhar se for campeão da Sul-Americana, fora um título que o Corinthians nunca conquistou. Então, apesar de estar dando prioridade para o Campeonato Brasileiro, é claro que o Corinthians vai levar muito a sério a partida de hoje, às 9h30 da noite, no Castelão, contra o Fortaleza. Legal, pessoal? Amanhã eu volto
falando desta partida, do que aconteceu, do resultado, das consequências, enfim, de tudo de Fortaleza e Corinthians. E também, claro, a gente já começa a prever a partida de sábado, final de campeonato, hein? Não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. É uma final e o Corinthians deve ter Memphis no sábado. Hoje, como eu disse, ele não estará, ficou em São Paulo treinando. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e eu volto amanhã com mais de Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no canal Time do Povo. Se inscreve, hein? Se inscreve, deixa o like, se inscreve, deixa o like, se inscreve, deixa o like se você gosta do conteúdo. Valeu, pessoal!